A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de sexta-feira, 18 de novembro de 2022, tem como título: O Senhor deu pastores à sua igreja, o corpo de Cristo. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Queridos, o apóstolo Paulo, ao escrever aí a sua carta à igreja de Éfeso, fornece aí uma lista contendo 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ou doutores. Evidentemente, Paulo não está aí preocupado em apresentar uma lista completa de ministérios aos irmãos de Éfeso, Como podemos verificar, por meio de uma comparação com a sua primeira carta, a epístola aos irmãos de Corinto, lá em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Embora, até muitos usam este texto aqui de Efésios 4 e 11 como até um pretexto, para oficializar aí o seu cargo ou seu título, o apóstolo Paulo está aqui mais preocupado em mostrar os dons que foram dados por Cristo para a edificação da igreja. Por isso, que são dons ministeriais, isto é, porque possuem aí o fim de servir. Dons estes que evidentemente seriam desempenhados por alguns irmãos. Segundo Francis Foulkes, o apóstolo não está pensando nos ministros de Cristo em seus ofícios, mas sim em seus dons espirituais específicos e as suas tarefas. O ministério pastoral, queridos, inclui aí outros títulos, que representam a mesma função do pastor, tais como ancião, presbítero e bispo, Então todos esses nomes têm aí o mesmo significado em relação aí ao ministério pastoral. Então é o ministério, queridos, que é mais desejado na atualidade, E isto se dá mais aí pela função atual de um pastor na igreja, que é o de exercer aí uma liderança, sobre um povo em local fixo, Entretanto, queridos, o real significado de pastor no grego é guardador de ovelhas. O exemplo mais claro desse significado está na identificação que Jesus faz acerca de si mesmo, como o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, conforme está lá em João capítulo 10, versículo 11. Em outros textos do Novo Testamento, como em Hebreus 13, 20, e 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, e no capítulo 5, versículo 4, os escritores identificam Cristo como o exemplo do verdadeiro pastor. Então podemos afirmar, queridos, que o verdadeiro pastor é aquele que cuida das suas ovelhas. A sua função era de não permitir que elas se perdessem, adoecessem, passassem fome ou passassem sede. Caso isso viesse a acontecer, que fossem então assistidas pelo pastor. Então, em outras palavras, queridos, eram pastores locais, cujo trabalho era o de alimentar o rebanho, protegê-los dos falsos ensinos, conservá-los na sã doutrina, orientar aí os crentes na vida diária e conduzir as reuniões com ordem e decência. Então, queridos, o dom ministerial de pastor pode ser classificado como um dos mais importantes ofícios ministeriais, que um obreiro pode receber, pois é o responsável diante de Deus pelo povo que lhe foi confiado. Contudo, o pastor deve sempre construir o seu ministério com um amparo bíblico, para que possa aí em tudo ter base na palavra de Deus. Mas infelizmente, queridos, se o pastor não tiver base bíblica suficiente em seu ministério, ele pode então fatalmente cometer erros crassos devido ao seu despreparo, Tais como aí a falta de amor e o trato com o rebanho, a falta de liderança, a intolerância, o autoritarismo e o nepotismo.
Então, os ministros devem se lembrar de que quanto mais elevado o grau, mais servo da igreja o obreiro deve ser. E mais ainda, o verdadeiro líder não é aquele que comanda sozinho, mas o que sabe delegar funções e formar novos obreiros. Deus abençoe a sua vida e uma ótima sexta-feira a todos.